Graça e paz a todos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a vida de sua família, a vida de sua casa. E eu fico muito feliz de você estar aqui prestigiando mais uma vez o nosso canal. Nós estamos no propósito de sempre trazer lições bíblicas, reflexões dentro da palavra de Deus, das Escrituras, especialmente da escola bíblica dominical. Gente, também estou agora com um outro canal, ok? Este outro canal é mais para uma opinião rápida, pensamentos rápidos, não é? Ele chama-se Palavra Pensada. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu peço que você possa também se inscrever naquele canal e curtir os vídeos daquele canal. Serão vídeos mais curtos, né? Referente pelo prisma da palavra, à luz da palavra, o que é que nós podemos comentar sobre história, filosofia, sociologia, esse grande relativismo, o que é certo, o que é errado, até que ponto eu posso classificar o que é amoral, o que é imoral, quem decide, mas sempre pelo prisma da palavra. São papos rápidos, assuntos do cotidiano, eu creio que você vai gostar, ok? Estou deixando o link aqui embaixo e também neste canal que você está vendo aqui, este vídeo aqui agora, eu peço que você também possa sempre ativar o sininho, dar o seu joinha, porque assim também quando nós gravarmos algum vídeo, ele vai chegar até você, você vai ser notificado. Meus amados, eu já justifiquei no vídeo passado o porquê é que nós passamos um período sem gravar vídeos, foi uma situação técnica bem difícil para nós. Nós mandamos arrumar o nosso computador, vamos adquirir um outro agora, novo, não é? Para que a gente possa sempre se aprimorar nas coisas de Deus. Por quê? Porque isso aqui também é obra de Deus, não é? Isso aqui é obra de Deus, embora os vídeos são amadores, mas nós vamos procurar fazê-los da melhor maneira possível, porque você merece, ok? E nós vamos estudar agora, no próximo trimestre da Escola Bíblica Dominical, os livros de 1º e 2º Samuel. Isso mesmo, eu disse 1º e 2º Samuel. Olha como está aqui, ó. O primeiro livro de Samuel. Por que eu estou enfatizando isso? Porque é um vício muito grande, inclusive em pregadoras de nome e de renome, dizer, vamos ler aqui em 1 Samuel, vamos ler aqui em 2 Samuel, vamos ler aqui em 2 Crônicas 7,14, vamos ler aqui em 1 Reis. E não se fala no feminino esta palavra ordinal, 1º e 2º. Por quê? Porque a palavra se refere a livro. Primeiro livro tem que haver concordância, tem que haver coesão, tem que haver coerência. 1º livro de Samuel, 2º livro de Samuel, 1º livro dos reis, 2º livro dos reis, 1º livro das crônicas, 2º livro das crônicas, ok? Agora, quando chega no Novo Testamento, aí sim, no Novo Testamento nós vamos dizer, deixa eu levantar um pouquinho de luz aqui, no Novo Testamento nós vamos dizer as palavras no feminino, as palavras que se referem às cartas, que se referem às epístolas. Então, vamos usar a palavra ordinal do Novo Testamento no feminino. Não é 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, é 1 Coríntios. Por quê? Porque a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a primeira se refere à carta, olha a concordância aí, 1 Tessalonicenses, não é? 1ª ou 2ª ou 3ª epístola de João. Então, Antigo Testamento no masculino, Novo Testamento no feminino. Quem nasceu primeiro, ou foi criado primeiro, foi o homem. Quem foi depois saiu da costela do homem? A mulher. Primeiro o homem, depois a mulher. Primeiro masculino, Antigo Testamento, Novo Testamento, feminino. Ok? Para facilitar para você aí. E eu quero aqui trazer um subsídio, assim um subsídio bem, deixa eu arrumar a câmera aqui bonitinho, um subsídio bacana para você. É apenas uma introdução aí ao trimestre, nós temos aí praticamente 2 semanas para que se inicie o trimestre. Espero que você possa acompanhar aqui os nossos subsídios, né? Logo, logo essa saletinha que eu faço a gravação aqui vai estar reformada, já estou passando, né, uma massinha ali na parede e tudo. E vamos melhorar o visual aqui também, né? Bom, então a primeira questão que nós vamos abordar aqui é: quem foi
o autor do livro de Samuel. Olá, meus amados, eu tinha feito a introdução, vocês estão vendo agora que eu estou em outro plano aqui na gravação do vídeo. Olha que prova para gravar esses vídeos de Escola Bíblica Dominical. Já expliquei para os irmãos na primeira parte aí do vídeo, não é? E também no vídeo anterior, a dificuldade que nós tivemos em relação aos equipamentos. E agora, quando comecei a gravar o vídeo, coloquei a câmera em primeiro plano um pouco mais alto para nós gravarmos o vídeo, que para mim é melhor. Eu falar de pé, né? Agora estou sentado. Simplesmente acabou a força aqui. Acabou a luz, acabou a energia elétrica. Não sei, depois eu vou pesquisar o que foi que aconteceu. Eu até sentei, gente, mas nós estávamos falando sobre, então nós íamos falar sobre a autoria do livro de Samuel. Então vamos dar uma continuidade. Então, primeiro ponto aqui, os dois livros de Samuel, né, 1 Samuel e 2 Samuel, são parte da narrativa da história de Israel na seção dos profetas, que é o Neviim, da Bíblia hebraica no Antigo Testamento cristão. Muitos estudiosos bíblicos consideram-os, né, esses livros aí, como parte da história deuteronômica. Se você ler todo o livro de Deuteronômio, alguns estudiosos consideram o livro de Samuel como parte da história deuteronômica, que é uma série de livros, por exemplo, José, Juízes, Samuel e Reis. Eles consideram também todos esses livros aí como parte da história deuteronômica, que contém a história teológica dos israelitas e que tem por objetivo explicar a lei de Deus para Israel sob a orientação dos profetas. Segundo a tradição judaica, o livro foi escrito por Samuel com algumas adições pelos profetas Gade e Natã. Vou falar isso daqui a pouquinho, de forma um pouquinho mais enfática ou enfatizada. E os estudiosos modernos acreditam que a história deuteronômica foi composta como um todo no período entre 630 e 540 a.C. Lembra-se que quando a história, as datas históricas na linha do tempo, quando ela vai se aproximando do nascimento de Cristo, ela vai diminuindo, né? 3.000 a.C., 2.000 a.C., 1.000 a.C., até chegar lá no ano zero, né? Então, dentro desse período aí de 630 a 540, né, através da combinação de diversos textos independentes e de épocas variadas, é que eles chegaram a essa conclusão. Os livros de Samuel não são designados dessa forma por causa do seu autor. Ele não chama Samuel por conta de Samuel, né? A gente entende que provavelmente a sua ligação com o nome de Samuel vai refletir o papel que ele desempenhou ungindo os primeiros reis de Israel. Então veja que Samuel, ele foi o grande protagonista, porque eu vou dizer também um pouquinho mais para frente, as nações circunvizinhas tinham rei. Israel ainda estava sendo governado por juízes, e eles começaram a olhar as outras nações, desejaram ter um rei, e o certo é que ele foi o grande, a grande personagem, né, que instituiu os dois primeiros reis de Israel, e por esse motivo então o seu nome próprio, pessoal, acaba também dando nome ao livro, né? Então Samuel é descrito como um homem idoso. Você vai ver isso no capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1, está escrito assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Então você vai ver aqui que ele já aparece como um homem idoso, e lá no capítulo 25, aparece lá a sua morte, o seu falecimento. O versículo 1: faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Então, bem antes de muitos acontecimentos registrados em 1 e 2 Samuel, bem antes, muitas coisas aqui dentro desse livro elas foram escritas. Por exemplo,
1 Crônicas 29 vai corroborar o que eu disse agora há pouco, referente aos autores do livro de Samuel, o autor ou os autores, né? No caso aqui, mais de um. 1 Crônicas, se você puder anotar, vou deixar sempre aí no rodapé, né, os versículos anotados para que você possa pausar o vídeo, aí escrever no seu subsídio. Diz assim: os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registrados por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Então aqui está, não é? Aqui um parâmetro, não é? Para que a gente possa entender que foram eles que escreveram este livro. Eles certamente conseguiram algumas fontes escritas, parte das quais dessas fontes aí foram incorporadas na história registrada em Israel. Agora, quando e onde foi escrito os livros ou o livro de Samuel? Porque na verdade é um livro só, né? Depois mais para frente também vou explicar alguma coisa nesse sentido aí. Não se sabe ao certo quando e onde foram escritos, não é, esse livro de Samuel, não se sabe ao certo. Originalmente, 1º e 2º Samuel era um único livro na Bíblia hebraica, tá? Então, o livro original mesmo, ele era um livro só na Bíblia hebraica. Então, essa divisão em dois livros separados provavelmente ocorreu quando o livro de Samuel foi traduzido para o grego, né? E aí foi necessário que o livro fosse dividido em 2 rolos de pergaminho em vez de um único rolo. Então, isso uma explicação importante aí para a sua aula de escola dominical e para você que é aluno também. Bom, Samuel começa então com o nascimento o livro de Samuel, né, começa com o nascimento do profeta Samuel e o seu chamado por Deus. A história da Arca da Aliança que se segue trata da opressão de Israel pelos filisteus. Lembra que esses filisteus aparecem muito aí. Eu vou falar os livros, tá? Porque é um livro só originalmente. Mas eu vou falar os livros porque eu estou me referindo aqui a como ele está disponibilizado na nossa Bíblia, ok? Então quando eu falar os livros, entenda que eu estou falando conforme ele está disposto aqui na nossa Bíblia. Então, os filisteus vão aparecer muito aqui nos livros de Samuel e Samuel, ele acabou ungindo Saul como o primeiro rei de Israel. Mas só que Saul se mostrou um indigno, né? E ele cometeu vários erros ali, inclusive premeditados, e a graça de Deus acabou caindo sobre Davi, que derrotou os inimigos de Israel e levou a arca para Jerusalém. Aí cantaram música para Davi, foi uma festa muito grande, né? E isso trouxe ao coração de Saul muita raiva, muito ódio e, consequentemente, também inveja de Davi. Deus, em seguida, prometeu a Davi e aos seus descendentes uma dinastia eterna. Bom, depois aparece também Ana, né, que não conseguia ter filhos e que jurou a Deus que se ela tivesse um filho, ele seria dedicado a ele. Aí mais uma personagem que aparece aí, Eli, que era sacerdote em Siló, onde estava a Arca da Aliança, não é? Acabou abençoando a Ana, ela foi ao templo desesperada, chorando, orando, confiando em Deus. Não é? Eu falo desesperada no sentido de não desesperançosa em Deus. Ela estava, vou mudar a palavra, ela estava profundamente abatida, não é? Por conta de que Penina constantemente a oprimia. E isso trouxe um desejo muito grande, uma ansiedade muito grande de ter um filho. E ela foi ao templo, então Eli abençoou aquela mulher e aí uma criança, Samuel, acabou nascendo. Ele então foi dedicado a Deus como um nazarita, o único além de Sansão a ser identificado na Bíblia. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, que são outras personagens que aparecem aí, eles acabaram se mostrando indignos do sacerdócio e foram mortos num combate na batalha de Afec. Mas o pequeno Samuel, enquanto tudo isso acontecia, ele ia crescendo na presença do Senhor. Os filisteus que então capturaram a Arca da Aliança em Siló, levaram esta arca para o templo do seu deus Dagon,
que acabou reconhecendo a supremacia divina, não o Deus, né? Os filisteus acabaram reconhecendo a supremacia divina. Os filisteus foram afligidos por pragas, né? Acabaram devolvendo a arca aos israelitas, né? Eles entenderam que aquela arca estava trazendo maldição para eles. Eles acabaram devolvendo a arca para os israelitas, mas os do território da tribo de Benjamim, né, receberam a arca, não mais ela voltou para Siló. Mas os filisteus eram uns camaradas teimosos, né? Eles não desistiam nunca. Eles acabaram atacando depois os israelitas que estavam reunidos em Mispá, em Benjamim. E aí Samuel então apela ao Senhor Deus Jeová, e os filisteus foram decisivamente derrotados e eles puderam então recuperar o seu território. Eu estou dando um panorama histórico aqui, gente, não é? Para que vocês possam se situar-se dentro do livro de Samuel. Eu tenho uma certa facilidade, porque por graça de Deus, dedicação também, eu sou um professor de história, licenciado, formado, então a gente acaba adquirindo assim, não posso excluir Deus disso, né, de forma alguma, uma certa facilidade para memorizar os fatos históricos, condensá-los, reuni-los, né, de uma forma resumida, para que você possa entender. Então, continuando aí, né, já na velhice, Samuel ele acaba nomeando seus filhos Joel e Abias como juízes, mas eles se mostraram indignos e o povo então ficou descontente com aqueles dois, passaram a murmurar, né? Eles queriam um rei, na verdade. Olha, Samuel, você já está velho, os seus filhos aí são filhos de Belial, sinto muito, nós queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei, né? Então Deus acaba ordenando que Samuel lhe dê um rei, a despeito de suas preocupações, e aponta então Saul, da tribo de Benjamim. Ele acaba, o Saul, né, derrotando os inimigos de Israel, né, que estavam lá oprimindo Israel, mas ele acaba também ofendendo a Deus com seus pecados. Então, Deus ele acaba ordenando a Samuel que faça a unção de Davi de Belém como rei. E aí Davi acabou entrando para a corte de Saul como seu escudeiro e arpista, né, um músico. O filho e herdeiro de Saul, o Jonatas, mais uma personagem importante aí também, acabou ficando, né, ali amigo de Davi e reconhece como um verdadeiro rei, mas Saul acabou, por inveja, como eu disse anteriormente, tramando a morte de Davi. Davi acaba tendo que fugir para o deserto, se torna um campeão dos israelitas, né? Ele se junta aos filisteus, mas segue de modo secreto, né, sendo um campeão do seu povo. E até que Saul e Jonatas são mortos numa batalha no Monte Gilboa. Na ocasião, Davi profere uma magnífica eulogia ao rei morto, uma homenagem ao rei morto, na qual ele acaba elogiando pela bravura. Inclusive Davi teve oportunidades de matar Saul, não fez, porque ele disse, olha, longe de mim tocar no ungido do Senhor, né? Enfim, mas ele acaba homenageando ali o pai e o filho também, o seu amigo, que era Jonatas. Os anciãos de Judá, então, acabam ungindo Davi como rei, mas no norte, né, Isbosete, que era outro filho de Saul, reina sobre as tribos setentrionais que estavam ali. Aí depois de uma longa guerra, né, um negócio cansativo, Isbosete é assassinado por Recabe e Baaná, que eram dois dos capitões, né, ou, deixe-me corrigir aqui o meu português, dois dos capitães, porque não existe capitões, né? Não existe pães, é pães, né? E não existe capitões, é capitão, capitães, né? Às vezes a gente acaba errando no vernáculo, hein? Enfim, então, vamos lá. Recabe e Baaná, né, foram dois dos seus capitães que ansiavam ser recompensados por Davi. O rei, porém, né, pelo fato de eles terem feito aquilo, eles achavam que seriam recompensados. O rei, porém, apesar disso, acabou ordenando que eles fossem mortos porque eles assassinaram um escolhido de Deus. Vejam que eles estavam defendendo a Davi, mas não era para matar, né? E apesar disso, o próprio Davi então é ungido como rei de Israel. Ele captura Jerusalém, né? E leva a Arca da Aliança para lá,
já com a intenção de construir um grandioso templo. Porém, o profeta Natã avisa ao rei que a sua intenção de construir o templo não vai lhe ser permitida. Ele não vai ter essa honra. Davi, então, ele acaba derrotando os inimigos de Israel, esmagando os filisteus, né, os moabitas, os edomitas, os sírios, os idumeus, enfim, foi um massacre. Só que esse homem, não é, tão abençoado, ungido, ele acaba fraquejando numa trajetória da sua carreira e ele acaba cometendo o pecado de adultério com Batseba, trama a morte do marido dela, Urias, o hitita, e por isso Deus acabou castigando, né, a sua casa com muitos desastres. Por exemplo, o profeta Natã profetizou que a espada jamais se afastaria da casa de Davi e o restante do seu reinado foi muito conturbado, né? Teve Amon, que foi um dos seus filhos, que estuprou a sua própria meia-irmã Tamar. Aí Absalão, irmão deles, assassina o Amon. Depois se revolta contra o próprio pai, acaba morto na batalha da floresta de Efraim. E aí então finalmente apenas 2 contendores, né, restaram para suceder Davi no trono. Quem seria? Adonias e o filho de Betseba, Salomão. Aí o livro de 1 Reis segue o relato contando como no leito de morte Davi, né, Betseba e Natã garantem a ascensão de Salomão ao trono. Uma coisa interessante, gente, por pesquisa histórica, é que os livros que a gente vai estudar esse trimestre, próximo trimestre, né, que são conhecidos como 1 Samuel e 2 Samuel, são chamados pela Vulgata, né, imitando a Septuaginta, de 1 Reis e 2 Reis, respectivamente. Então, nessas versões aí, os livros atualmente conhecidos como 1 Reis e 2 Reis, eram conhecidos como 3 Reis e 4 Reis. Eu vou explicar direitinho. Hoje você tem na Bíblia, nós temos na Bíblia, 1 Reis e 2 Reis, certo? Temos 1 Samuel e 2 Samuel. Só que nas primeiras Bíblias, 1 Samuel e 2 Samuel, na verdade, era 1 Reis e 2 Reis. E onde hoje é 1 Reis e 2 Reis, era 3 Reis e 4 Reis. Ou seja, os livros de 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis, na verdade, era 1 Reis, 2 Reis, 3 Reis e 4 Reis. Então, essas versões de livro, né, eram assim até 1516. Até 1516. Aí quando foi em 1517, né, lembra-se que essa data também foi uma data histórica, né, que foi a data quando Martinho Lutero, ele rompe com a Igreja Católica em certos aspectos, e aí surge o protestantismo, né? Então foi em 1517 que a divisão desses livros passou a ser a que nós conhecemos atualmente, que é 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis. E isso também nas Bíblias católicas, não só nas Bíblias protestantes. Contudo, ainda existem versões que mantêm a antiga denominação, né, de 1, 2, 3 e 4 Reis, como é o caso da Bíblia Douay Rheims. 1 e 2 Samuel eram originalmente, e ainda são em algumas Bíblias judaicas, um único livro, mas a primeira tradução para o grego, a Septuaginta, foi produzida por volta do século II a.C., e aí acabaram então esses livros aí, este livro, um único livro, sendo dividido em 2. Essa divisão foi adotada pela tradução latina, utilizada pela igreja primitiva no Ocidente, e finalmente acabou adotada pelas Bíblias judaicas por volta do século XVI. Então o moderno texto hebraico, chamado texto massorético, né, difere consideravelmente do texto grego, e os estudiosos ainda estão trabalhando para encontrar a melhor solução para muitos dos problemas que essas diferenças acabam provocando, né? Agora, quais seriam os temas aí então dentro destes livros, né? Primeiro, nós temos aí Davi e Batseba. O caso dos dois levou à destruição da família de Davi e à ascensão de Salomão, filho dela, ao trono de Israel. Os livros de Samuel são, no todo, uma avaliação teológica, né, de uma monarquia dinástica, né, hereditária de forma ampla e da casa de Davi em particular. Os temas principais do livro, eles são introduzidos no poema de abertura
conhecido como Canção de Ana, né? Ali você vai ver um belo de um salmo, né, escrito, e vai mostrar a soberania de Deus. Ele é aquele que levanta, que faz, que abate, né? Enfim, é um salmo, né? Maravilhoso, o Cântico de Ana. E nós vamos ver aí então grandes protagonistas como o próprio Samuel, né? Samuel corresponde aí à descrição do profeta semelhante a ti, conforme lá está em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 a 22, né? E como Moisés, ele tem acesso direto a Deus, né? Ele aí foi um dos grandes profetas da Bíblia e ele age como juiz e é um líder perfeito que jamais erra, né? Nenhuma das suas palavras, eu digo jamais erra no sentido das suas palavras. Claro que Samuel era pecador. Paulo disse isso em Romanos 13:23. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus e ninguém foi achar o substituto, não é, para perdoar os pecados da humanidade, senão Cristo. Mas, quando eu digo ele jamais erra, que nenhuma das suas palavras caíram por terra. E a vitoriosa defesa dos israelitas por Samuel contra os seus inimigos demonstra que eles não têm necessidade de um rei, que traria ainda mais desigualdade. Mas apesar disso, né, como eu já disse anteriormente, agora há pouco, o povo tem necessidade de um rei, né? Eles acabam clamando por um, mas o rei que eles recebem é um presente de Deus, e Samuel explica que a monarquia pode ser uma bênção, ao invés de uma maldição, se o povo permanecer fiel a Deus. Por outro lado, a destruição completa do rei e do povo será o resultado da iniquidade, porque aquele povo acabou não obedecendo a Deus. Nós temos uma outra grande personagem, que é Saul. Saul, ele é escolhido na flor da idade, era muito bonito, dos ombros para cima se sobressaía mais do que todos os outros homens, não havia entre os filhos de Israel outro mais belo do que ele, e isso está lá em 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, vamos dar uma olhada, já que estamos com a Bíblia na mão, né? 1 Samuel capítulo 9, versículo 2. Havia um servo na casa de Saul, deixa eu ver aqui se isso aqui não estou, em 2 Samuel, que o que eu ia falando já era a história de Ziba, né? Não, vamos lá, 1 Samuel, folha muito fina, difícil de virar, vamos lá. Vamos ler o primeiro também? Havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que dentre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. O camarada era grandão e bonito. Grandão e bonito. Muito bem. Só que, no final, ele acaba sendo rejeitado. Saul tem dois defeitos que o tornaram indigno para a função de rei. Primeiro que ele realiza um sacrifício no lugar de Samuel. Ele era rei, não era sacerdote. Está lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículos 8 a 14. Ele não podia fazer isso, né? Segundo, houve uma ordem que era para ele matar todos os amalequitas, não deixar ninguém, né? Só que ele não completou o genocídio comandado por Deus. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15. Ele deixou lá vivo gado, né? Vaca, boi, e ainda deixou o rei vivo também. Esse foi o Saul. Estou resumindo muito aqui, né? Porque por conta do tempo aqui, já vamos para ir para 30 minutos quase. Depois nós temos outra personagem que é o próprio Davi, né? Que é uma das principais unidades narrativas nos livros de Samuel. É a história corte de Davi, cujo objetivo, não é? Então, essa história de Davi é justificar Davi como legítimo sucessor de Saul. E essa história enfatiza que ele conquistou o trono legalmente, né? Sempre respeitando o ungido de Deus, ou seja, o Saul, e jamais se aproveitou de nenhuma das inúmeras chances que ele teve de tomar o trono de forma violenta, né? Deus se encarregou disso, de colocá-lo no trono. Então, como rei de Israel, escolhido por Deus, Davi é também filho de Deus. 1 Samuel, 2 Samuel 7,14 diz lá, né? Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então Deus pactua uma aliança eterna com Davi e a sua linhagem, prometendo a proteção divina para a sua dinastia
dinastia e para Jerusalém até o final dos tempos. Então aqui você tem um resumo aí de 1º e 2º Samuel. Esse aqui é um panorama geral para a gente começar a estudar as lições, que com certeza trarão muitas coisas bacanas para a nossa vida prática e também, né, para nós entendermos como é que nós devemos sermos mordomos das coisas de Deus e também valorizar as posições que Ele nos dá, a posição que Ele nos permite chegar e também tudo aquilo que Ele nos permite receber da parte dEle. Gente, eu conto com vocês comigo aqui, tá? Convidem mais amigos para se inscrever no canal, né? Faça aí um bom marketing, uma boa propaganda. Eu já disse no início lá, vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, porque no Instagram também vou colocar bastante subsídios, vou colocar mapa, como eu disse lá, vou colocar gráficos, infogramas, não é? Para que você fique bem inteirado desses 2 livros aí, ou deste livro, né? Vou falar 2, como eu disse, contextualizado com como está disposto na Bíblia. Do Antigo Testamento. Vamos também falar sobre as personagens, né? Com um pouco mais de ênfase nessas grandes personagens aí que aparecem nessa história aí. E eu sei que você vai ser muito abençoado. Mas me abençoe também. Gente, também vou deixar o meu outro canal, o link aqui embaixo, que é o Palavra Pensada. Vou deixar meu e-mail, vou deixar meu WhatsApp. Estou à disposição para cooperar na sua comunidade, na sua igreja, na sua congregação, fazendo fechamento trimestral de escola bíblica dominical, palestra para jovens, para adolescentes. Temos vários temas, não é? Mas você pode escolher um tema também, principalmente que sejam temas voltados para os fatos atuais, né? E com certeza nós podemos fazer uma boa parceria e sermos abençoados mutuamente. Gente, um grande abraço a todos. Estou orando por vocês e que Deus possa abençoar poderosamente a casa de cada um. Um abraço.